Tá lá em Recife, né? Tranquilo, terrinha tranquila, terrinha de frevo, sol, né? E vamos falar então agora sobre um tema que vamos dizer assim, cada vez mais recorrente nesse Brasil varonil, né, Laila? Divórcio, guarda e alienação parental. Eu sou da época do disquite, tá? Eu sou filho de casal disquitado, entendeu? Na época. Ricardo, Oi? não sabia, olha aí essa informação, já vamos pegar e já vamos te trazendo ali também, né? Vai que tu pode contribuir. Olha, e vou te falar, na minha época, né, eu já sou um aposentado de 64 anos, né? Na minha época, disquite era complicado, não tinha, não Sim. existia. E no meu caso, então, ainda era um prato cheio, porque a gente ficou com o pai, não com a mãe. Então, meu Deus do céu, era bem complicadão, mas a gente sobreviveu e hoje estamos aqui trabalhando com a saúde mental nossa e a dos outros também, tá certo? Faz parte. Que coisa boa, né? Que bom, que bom. Acho que eu já vou pegar direto o gancho do que tu está falando para a gente começar a introduzir ali o assunto. Vê que coisa interessante, né? Tu está trazendo ali o filhos de um casal desquitado, como se dizia antigamente, né? Em que os filhos ficaram com o pai, não ficaram com a mãe. E a gente está falando ali de um desenvolvimento saudável, né? Pelo menos eu estou entendendo aí, a partir da tua fala, um desenvolvimento saudável, claro que com dificuldades, né? Famílias que moram juntas também vão ter dificuldades. Mas olha que coisa relevante, e isso foi uma das motivações para a gente trazer ali, para a gente construir o baralho, né? Foi justamente a gente conseguir perceber que o divórcio nem sempre precisa ser algo traumático, né, Ricardo? Que nem sempre ainda que exista uma dificuldade, né, inerente para os filhos, uma adaptação para os pais, para os filhos, mas muitas vezes a gente consegue fazer disso algo proveitoso, né? Inclusive até muitas vezes mais proveitoso do que o convívio de um casal que não funciona bem junto, em que há brigas, conflitos, né? Então muitas vezes o divórcio pode ser uma boa solução. Então, a ferramenta ela veio também um pouco não sei se eu estou já me antecipando, talvez esteja um pouco, mas Não, veio não. um pouco nesse terreno, tu entende? Da gente Uhum. querer ali trazer essa coisa do pode ser uma experiência mais tranquila. Parte da premissa, né? Eu falando da minha experiência de vida, entendeu? Você está vendo os pais não se relacionando bem, em atrito, em confusão, entendeu? Se ficar aquilo também por muito tempo, não vai fazer bem para filho nenhum, né? Então, a Exato. separação, óbvio que ela traz, né? Vamos dizer assim, falando pela minha experiência, eu tinha 10 anos, falando de muito tempo atrás, aonde era desquite, não era divórcio. Então, era um casal se separar na década de 69, 70, tá? Era muito raro. Eu estou para dizer assim que eu acho que eu era o único, talvez tivesse mais uma ou outra colega de classe ali que fosse na minha situação. O resto, as famílias eram famílias, vamos dizer assim, normalmente estruturadas, não quer dizer que a estrutura também fosse sólida, né? Vai saber o que acontecia. Mas a nossa primeira pergunta ia exatamente nesse sentido, né? Que é qual o objetivo do baralho, né? E como ele pode auxiliar na prática clínica dos psicólogos nesses casos. Aqui, óbvio, né, que nós estamos falando aqui de um tripartite, divórcio, guarda e alienação parental. Para divórcio, com certeza, muito material técnico, muito livro, muita informação já tem. Guarda e alienação parental, eu acho que é um pouco novidade, né, não é? Isso, isso. E aí vê que veio um pouco disso, né, Ricardo, da ideia da gente perceber que a gente não tinha muito material falando sobre isso, né? Então, tanto a Natália como eu, nós somos psicólogas jurídicas, além de psicólogas clínicas, né? Então, a gente trabalha no Tribunal de Justiça. E Cris, ela tem uma experiência muito vasta no atendimento de famílias e crianças. Então, a gente começou a perceber ali que faltava muito um material nessa interface da justiça com a clínica. Então, a gente percebe que a gente tem muitos psicólogos bons no âmbito da justiça, e para eles essa coisa do divórcio, da alienação parental, de guarda, é o dia a dia deles, mas muitas vezes eles não atendem na clínica, né? E para o psicólogo clínico, muitas vezes esses temas mais vinculados à justiça, eles são temas que não são abordados muitas vezes na nossa formação, ou que não são abordados em detalhes. E aí, às vezes, o psicólogo na clínica, ele vai receber ali
filhos de um casal que está se separando, né, ou que já se separou, e muitas vezes ele vai ter dificuldade para manejar com aquela temática que não faz parte do dia a dia dele, né? Então, o nosso objetivo, principalmente, foi fazer essa interface da psicologia jurídica com a psicologia clínica de uma forma acessível. Então, quem já adquiriu o material já sabe, a gente fez um manual, né, Ricardo, que é praticamente um livro. Então, é um manual muito extenso, com conteúdo teórico muito rico, né, a respeito dessas 3 temáticas. A gente também fala um pouco de estilos parentais. Então, a nossa ideia é que o psicólogo na clínica, ou também no âmbito do judiciário, ele tenha não só o conhecimento através do manual, mas ele também tenha ferramentas para trabalhar com os pais e com a criança, e, consequentemente, trabalhar com a família de maneira integral. E aí, ajudando as famílias, né, indiretamente as famílias, e muitas vezes diretamente os pais, diretamente os filhos, e, consequentemente, a família, a lidar com esse momento, né, que geralmente é um momento difícil, um momento de divórcio, de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve, evitando situações que levem à alienação parental, né, buscando um diálogo entre os pais e, consequentemente, preservando a saúde mental não só desses pais, mas também dos filhos que estejam envolvidos na situação, né? Então, acho que esse era o nosso principal objetivo, trazer um material de qualidade para ajudar as famílias que estão passando por essa situação. E assim a gente instrumentaliza, né, os psicólogos que trabalham com essa temática, com essa demanda. Muito bem. Bom, quem está nos assistindo já está vendo aí ao lado da Laila o cupom Compre o Baralho, certo? Já está ali o cupomzinho e se quiser aproveitar, você está vendo aí também a questão do 15% off em todo o site que você pode comprar, não importa quando você estiver vendo esta live, certo? Esse cupom Entrevista 33, ele vale por o tempo que o site estiver no ar. Enquanto o nosso site estiver no ar, esse cupom Entrevista 33, que é aqui da entrevista com a Laila, né, do Baralho do Divórcio, vai estar valendo, tá certo? Bom, vamos para uma outra perguntinha do nosso card, que é a seguinte: você meio que já falou agora da questão da criação do baralho, mas só por uma questão de curiosidade, até para quem está nos assistindo, tem muita gente que está nos assistindo que é sua colega, que são seus colegas, outros que são estudantes, tal, que estão entrando para psicologia agora, e tem aquela curiosidade, né? Como é que faz um produto? Como é que vem o insight de um produto? Como é que vocês 3 se reuniram um belo dia e vamos fazer um baralho com essa característica? Como é que vocês 3, um belo dia, se juntaram, né? E, como está dizendo aqui a pergunta aqui embaixo, como surgiu a ideia desse recurso para que ele se tornasse um baralho e que hoje tivesse, vamos dizer assim, condições de que outras profissionais pudessem usar em clínica essa ferramenta? Então, essa é uma pergunta que a gente tem muito para falar, né, sobre como surgiu a ideia, porque, na verdade, foram várias coisas que foram levando a essa ideia, né? Eu acho que o primeiro ponto ali é justamente o fato de que, trabalhando como psicóloga jurídica, né, ali eu comecei a perceber, a Natália, a gente começou a perceber, a gente trocava muito essa ideia, a gente trabalhava junta, né, trabalha junta no Tribunal de Justiça. Então, vinha muito vai para o Tribunal de Justiça, né? Muito vai para o setor no qual a gente estava inserida no momento, os divórcios que não funcionam bem, né? Então, aqueles divórcios em que as coisas não saem como esperado, e aí vai haver uma disputa judicial, e aí a gente começou a perceber uma coisa interessante, né? Muitas vezes as pessoas estavam ali porque elas queriam um confronto, porque elas estavam chateadas com o ex-companheiro, com a ex-companheira, e elas realmente queriam um litígio. E muitas vezes elas estavam ali por uma falta de informação. Ou seja, eu não sei como conduzir esse pós-separação, e como eu estou muito chateado com o pai, né, dos meus filhos, eu acabo entendendo que ele não é um bom pai, quando talvez ele não tenha sido só um bom marido, né? Então, ali a gente começou a perceber que algo não estava funcionando ali
e que havia pessoas que, de fato, não queriam estar naquela situação, elas não queriam o conflito, só que simplesmente elas não conseguiam chegar a um acordo, né? E aí eu acho que quando a gente entra ali, já era uma coisa que Natália e eu, a gente discutia, a gente falava sobre isso, né? E ali vem a Cris, né? Cris, a gente se conheceu em alguns eventos que a gente participou ali na área de terapia cognitiva, em São Paulo. E Natália, como vocês conhecem, é autora de vários instrumentos aqui pela Sinopse também, né? Muitos deles que já têm uma projeção muito, muito legal. E ali veio a ideia de, olha, como é que a gente pode juntar isso? Cris, ela veio muito com a prática clínica do trabalho com famílias, né? Então, no meu consultório, eu atendo mais adolescentes e adultos, né? Natália também, apesar de atender também criança. Mas a Cris, ela tem esse trabalho com família. Então, ela começou, né? Vamos lá, a gente tem que criar um instrumento, enfim. Então, acho que isso foi se plantando o terreno, né? E ali, outra coisa que a gente começou a ver também, né, de maneira mais enfática com a pandemia, foi muito a questão de separação conjugal, né? Então, a separação conjugal, o divórcio, como eu estou trazendo, não é algo novo, mas a gente percebe, né, os dados mostram para a gente que o número de divórcios ele tem crescido. E aí, o que a gente percebe é que hoje em dia a gente se prepara para tudo, né? Antigamente não, mas hoje a gente se prepara quando a gente quer ser pai, quando a gente quer ser mãe, a gente se prepara para ser pai, para ser mãe, né? A gente estuda, a gente busca informação, a gente quando quer fazer um curso, a gente se prepara também até para fazer um curso, né? Então a gente busca saber. E aí muitas vezes a gente não se prepara para essa separação, muitas vezes a gente não se prepara para esse divórcio. E ali a gente começou a perceber que as pessoas, os adultos envolvidos, eles não estavam preparados para isso, mas muitas vezes o profissional que eles buscavam também não estava preparado para isso. Então, o profissional não entendia, por exemplo, sobre tipos de guarda, quais são os tipos de guarda, e muitas vezes fazia confusão entre esses tipos de guarda. Então, vê, se eu procuro um profissional para me ajudar no momento de divórcio e ele não entende, por exemplo, sobre questões relacionadas à guarda, se ele não entende, por exemplo, como manejar situações de alienação parental, ou até às vezes tem dificuldade no próprio conceito do que é alienação parental. Então, a gente começou a perceber que havia a necessidade de um instrumento como esse para quem trabalha com criança, com adolescente, com família, né, no âmbito da clínica, e também no âmbito do judiciário, né, para ali, quando a gente não quer simplesmente dizer quem está certo e quem está errado, mas a gente quer promover ali uma conscientização a respeito de como essa família pode se reconfigurar a partir do divórcio, né? Então, todas essas coisinhas que foram acontecendo foram plantando uma sementinha, né? E aí eu lembro bem, Ricardo, de um atendimento que eu fiz no tribunal a uma adolescente. E, nesse caso, eles estavam lá por uma disputa, mas era uma disputa muito simples, sabe? Não era um litígio, um conflito muito intenso, como geralmente a gente costuma pegar. E aí eu lembro claramente, né, que nesse caso, inclusive, tinha havido uma traição por parte do pai, né? Mas aquele divórcio havia sido um divórcio muito bem conduzido na maior parte do tempo, apesar da mãe ali estar se sentindo muito, muito, muito prejudicada com tudo que aconteceu ao longo da relação deles, mas ela conseguiu separar muito bem a questão da parentalidade, né, da questão da conjugalidade, que é uma coisa que a gente fala muito, né? A vida conjugal do casal é uma coisa e a parentalidade é outra coisa diferente. Então, ali, ela separou bem a conjugalidade da parentalidade e o divórcio foi conduzido de maneira muito tranquila por eles. E aí eu me lembro muito que, a partir desse divórcio, né, o pai precisou se reorganizar, a mãe já dedicava mais tempo aos filhos, mas o pai ele precisou se reorganizar. E na medida em que ele se reorganizou, ele acabou ficando mais tempo com os filhos. E eu me lembro claramente, né, num dos atendimentos que eu fiz a adolescente, que era mais velha, acredito que à época ela devia ter uns 13 anos, mais ou menos. E aí ela falando sobre essa questão, né, e ela falou assim, a minha vida ficou muito melhor depois que meus pais se separaram, né? E olha que não era um casamento de conflitos, pelo que eu pude compreender ao longo do estudo, do processo, mas ainda assim ela julgou que tinha sido muito melhor. Por quê? Porque a partir daí, ela disse, né, quando eu questionei o porquê tinha sido melhor, e ela falou, não, porque agora quando eu tô com meu pai, eu tô integralmente com ele se organiza para estar comigo, a minha mãe da mesma forma, né, então a gente consegue ter momentos de uma interação, né, não só que as pessoas estão ali coexistindo ou habitando o mesmo espaço, eles estão realmente interagindo, dedicados um ao outro, né. Então, ali vem mais algo que diz assim, poxa,
E se as pessoas conseguissem conduzir dessa forma, né? E se a gente, enquanto psicólogo, enquanto terapeuta, se a gente conseguir ajudar as pessoas que a gente atende a propiciar também um momento em que a criança ou adolescente ele não vai estar ali pesando as perdas, ele vai estar dizendo, ok, a minha vida está melhor, ou pelo menos a minha vida não está pior, né? Então, acho que todo esse terreno foi conduzindo a gente para a elaboração do baralho, né? Da guarda do divórcio, da alienação parental. Então, foram muitas coisas que levaram, mas tudo foi ali se encaixando, sabe? Muito bom, muito bom. Você que está nos assistindo, está vendo ali esse QR Code? Esse QR Code dá o acesso para você agora, né, na página do site da Sinopsis, né, do baralho de divórcio, guarda e alienação parental. E aí, você pode ficar naquela dúvida, poxa, vou comprar, não sei, não conheço, não tem problema. Todos os livros e baralhos da Sinopsis, ao você abrir a página do produto, você tem lá um íconezinho, ler primeiro capítulo, baixar PDF primeiro capítulo. Então é muito simples. Clica ali agora no QR Code, na dúvida antes de comprar, baixa o primeiro capítulo, recebe ele no conforto do seu e-mail e depois você volta, pega aquele cupom lá do Entrevista 33, 15% e ó, pimba, já reserva o seu exemplar, tá bom? Enquanto isso, enquanto você faz isso, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a Laila, que é a seguinte, Laila. Quais foram os desafios? O maior desafio que vocês tiveram para fazer esse baralho? A pergunta vai falando para o seu maior desafio, mas eu acho que não é seu, é de vocês. Onde é que a coisa apertou na hora da produção desse projeto? Caramba, esse projeto foi quase um filho, Ricardo, em vários sentidos, né? Então, a gente falava sobre esse projeto antes da pandemia, né? E ali, quando a pandemia começou e a gente começou a vivenciar a pandemia, a gente, ali naquela inquietação, né? Acho que todo mundo querendo se ocupar um pouco, apesar das muitas ocupações que a gente já tinha, mas querendo fazer algo produtivo, né? Querendo tirar algo ali daquele momento. Então, a Cris mora em São Paulo, né? Natália e eu somos de Recife. Então, a gente começou ali a construir nosso instrumento, né? E ali a gente acabou tendo um projeto meio amplo, digamos assim, tanto é que acaba sendo um instrumento que a gente versa sobre 3 temas, né? Então, divórcio, guarda e alienação parental. Então, posso garantir a vocês que nesses 3 temas realmente tem bastante material, tem muito conteúdo. Então, acho que o maior desafio foi a gente conseguir articular a nossa vida diante da pandemia, né? Com a execução de um instrumento, né? Então, ali foram muitas reuniões, foram muitos encontros que geralmente começavam à noite, que era a hora que a gente conseguia compatibilizar as agendas, e tinha dia que a gente estava muito cansada, e ali aquela reunião acabava sendo mais uma troca, um desabafo, né, de coisas que estavam acontecendo, e a gente trabalhava menos, mas tinha também aquele momento para a gente. Então, acho que o maior desafio foi a gente conseguir momentos para se encontrar, diante de tudo que a gente estava vivendo, né, de uma vida muito atribulada depois da pandemia, mas durante a pandemia também muito atribulada com outras coisas, né, muitas inseguranças. Então, foi ali um desafio conseguir compatibilizar e conseguir dar cor a um projeto amplo, né? Então, a gente dividia tarefas, a gente se mobilizava, né, e ia estudando, ia construindo cada uma parte, vendo, revendo. Então, acho que esse foi o desafio, né? No meu caso, eu tive um desafio, né, um pouco maior nesse sentido, né? Nesse período eu engravidei, então ali foi também o período de gestação e mudanças, enfim, e foi algo que foi nascendo, né? Então não foi um projeto que a gente conseguiu concluir rápido, porque a gente ia tendo ideias, a gente ia querendo acrescentar coisas, a gente ia querendo melhorar, e ao mesmo tempo com um tempo curto, né? Então acho que o maior desafio para a gente foi conseguir finalizar esse projeto de uma maneira que a gente julgou que estava realmente bom, que estava realmente um material de excelência, né? Dentro da nossa vida corrida, né? Acho que é o desafio de muitos de nós hoje. Mas, por sorte, a gente tem muita afinidade, então a gente pensa de forma muito semelhante. Então, nesse caso, foi legal. Foi um momento de muita troca, muito aprendizado, enfim, acabou também trazendo muitas coisas ricas, né? Além desse desafio grande. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo,
um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!